Então, a queda do Império Romano do Ocidente ocorreu em 470. Ô, menina louca! Que droga! Que bosta! Diante das invasões germânicas, então ocorre a queda do Império Romano do Ocidente, em 476. O ano foi escolhido, né, para ser o início, né, da Idade Média, né, os historiadores escolheram este ano. Então, essas invasões, elas provocaram então o enfraquecimento do poder político das grandes cidades. Então, praticamente as grandes cidades vão virar pequenas cidades, né? Ocorrendo então a ruralização e o colonato. Muitas pessoas vão abandonar as cidades ou por medo ou por causa de emprego, né? No caso, o colonato é a origem do colono, né? Muitos acabam indo para o campo em busca de um emprego, né? Arrendar terras. Esse colono depois vai virar o servo, né? Muitos vão virar o servo na Idade Média. Aqui como curiosidade, nós temos a invasão dos vândalos, né? Aí que vem a palavra vandalismo, né? Então, antes de Roma cair, Roma foi saqueada pelos vândalos. Eles invadiram Roma e muito tesouro, né? Muita coisa foi levada de Roma. Segundo conta, eles pegaram essas riquezas, colocaram em navios e tentaram fugir para o norte da África. E muitos, né, aqui fala, né, muitos navios afundaram com boa parte da riqueza que eles saquearam. Então, voltando à questão anterior, né, que há o enfraquecimento das cidades, a ruralização, surgem os colonos, né, então muita gente buscando emprego. Então, tudo isso contribui para a formação dos reinos bárbaros e o surgimento do feudalismo. Então, no primeiro momento, né, nós vamos falar da formação dos reinos bárbaros. O feudalismo, que também vai surgir aos poucos, nós vamos estudar num outro momento. Então, neste momento, vamos focar a formação dos reinos bárbaros. E aqui temos um mapa, né, mais ou menos, como que ficou a Europa, o Império Romano do Ocidente, né? Aqui o Império Romano do Oriente permaneceu, né? Os bizantinos, eles vão ainda existir por mais 1000 anos, né? Então aqui os bizantinos, aqui Constantinopla, né? E desses reinos, eles tiveram pouca duração, né? O mais importante deles é o Reino Franco, que nós vamos estudar agora, né? E ele é o mais importante porque, além de dominar quase todos os demais, ele vai influenciar na cultura ocidental. Então, vamos falar do Reino Franco, né? E ele surge com Clovis, né? Daí ele funda uma dinastia, né? Uma família de reis chamada Merovingia. Então o Clovis vai unir as tribos francas, né? E vai reinar, né? Onde hoje é a Bélgica, a França e a Alemanha. Então o rei dos francos, né? Ele é o primeiro rei germânico a se tornar cristão.
um defensor da Igreja Católica, né? E ele acaba conquistando a Gália, que hoje é a França. Torna-se aliado potencial do papado. Então, nesse momento, podemos dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana era muito frágil neste momento. E ele, ao se tornar aliado, ele se torna um protetor, né? Então, um rei franco, né, germânico, protetor da igreja. E esse arianismo que fala aqui era uma corrente que foi banida da igreja cristã, da igreja católica, né? Ele dizia que Jesus não era humano, ele era só divino. Então, passava essa ideia que ele não sofreu. Ele fez de conta que sofreu, né, porque era só divino. Então, o arianismo ele acabou sendo banido. A concepção que Jesus se fez homem, né, se fez humano, é que prevaleceu. Então, durante a dinastia merovíngia, né, depois que Clovis morreu, vários reis sucederam ele e houve um enfraquecimento dos reis. E quem se destacou na época foi Carlos Martel, que era o chamado prefeito do palácio. Vamos comparar assim como se fosse um general poderoso, né? Então, ele que era responsável pela segurança e ele vai liderar, né, os francos contra a invasão muçulmana. Vamos voltar aqui no mapa. Os muçulmanos, né, vocês já estudaram o islamismo, eles dominaram aqui, ó, o norte da África, né? Eles expulsaram os vândalos, né? Que eu acho que vieram para o Brasil. Eles expulsaram os vândalos daqui e entraram na Europa por aqui, né? Pelo reino, hoje é a Espanha, né? Portugal aqui. E os muçulmanos entraram, dominaram esses reinos e estavam querendo dominar o restante da Europa, né? Quase que o cristianismo foi varrido do mapa. Então, o Carlos Martel, aqui mais ou menos em Poitiers, né, no sul da França, ele conseguiu, aqui a Batalha de Poitiers, ele conseguiu segurar os muçulmanos, né, ó, deteve a invasão muçulmana, impediu que os muçulmanos chegassem até a França. E aí, ele ficou tão famoso que o filho dele, Pepino Breve, se tornou rei, né? E fundou uma nova dinastia de reis, a dinastia carolíngia. Então, os francos não vão ter mais a dinastia merovíngia e passa a ter uma nova chamada carolíngia.